Amigos meus do setor. Então, esse painel será sobre NFTs. Vamos conversar um pouco sobre a usabilidade e a visão de futuro, né? Aonde a gente acha que essa tecnologia ela pode chegar e como é que ela vai agregar à nossa vida. Então, eu gostaria de chamar aqui no palco Caio Barbosa, Renato Shira, Henrique Lovo, Leonardo Carvalho e Eduardo Krempser. Palmas para eles, pessoal, por favor. Bom dia, pessoal. Obrigado aí pela presença de todo mundo. Domingão, último dia de evento. Muito legal estar aqui compartilhando um pouco das experiências de NFT com essas feras aí, pessoas que a gente já acompanhava aí no mercado, já se cruzou nas redes sociais e agora poder compartilhar aqui um pouco dessa visão aqui no evento. Bom, eu sou o Henrique, eu sou CSO do The Crypto Players. A gente é o primeiro álbum de figurinha aí da Copa em NFT, e a gente trabalha com essa coleção, com álbum, com jogo, com experiências exclusivas, mas a ideia é muito mais tentar extrair o máximo de conhecimento aqui dessas feras e, enfim, vamos bater um papo aí para poder compartilhar um pouco desses aprendizados e tentar projetar o que pode ser o futuro das NFTs. Antes de a gente começar o papo aqui, acho que para a gente conhecer vocês aí, conhecer todo mundo. Quem tem NFT aqui? Quem já é um colecionador? Legal. E quem tem criptomoeda, em geral? Bom, quase todo mundo tá dentro do tema, então a gente estava com receio aí, se a gente precisava voltar um pouco mais aí no conceito, ou se a gente pode discutir um pouco mais dessas aplicabilidades futuras aí. Então, acho que podemos seguir daí. Bom, acho que antes da gente começar esse papo, acho que todo mundo podia se apresentar e contar como que chegou, como que esbarrou aí nesse universo de NFT. Bom, começar pelo Daniel aqui. Contar um pouquinho de o que está fazendo e como que chegou nesse mundo aí de NFT para poder se apresentar para a galera aí. Claro, obrigado. Pessoal, tudo bem? Queria agradecer a presença de todos. Meu nome é Daniel, eu sou fundador da Weblock e, acima de tudo, na Weblock a gente está criando infraestrutura para facilitar o acesso a que as empresas consigam tanto tokenizar os seus ativos, isso é, registrar em blockchain, né, em prol de um maior grau de autenticidade, traqueabilidade, liquidez, transparência e simplicidade, e, por outro lado, criar produtos ao redor de tokenização, como marketplaces, exchanges, cartórios e comunidades tokenizadas, né? Então, vocês podem enxergar a gente como uma VTEX ou Shopify para o universo de NFTs. E eu conheci o NFT tem 1 ano e meio agora, um pouco mais do que isso. Sempre fui muito entusiasta de cripto e quando eu conheci o NFT, assim, foi através de um story do Refik Anadol, um grande artista de arte generativa, né? Eu passei ali 2 semanas estudando, aprofundado, sou um pouco obsessivo compulsivo e aí entendi que, na verdade, o NFT seria um grande cartório para o futuro de tudo, promovendo diversas funcionalidades a mais para os processos das empresas tradicionais. E aí, para mim, foi isso. Caio. Boa, bom dia, gente, tudo bem? Eu sou o Caio, sou um dos fundadores e CEO da Lumix. Nós somos uma startup que busca criar soluções na Web3 para potencializar o nível de engajamento entre marcas, comunidades e pessoas. Então, a gente olha muito o NFT como um meio, não como fim, e sim como a gente consegue utilizar esse ativo digital para reformular, criar novos ou impulsionar os modelos de negócio das empresas que tenham esse viés de um relacionamento um pouco mais próximo com o seu público, com muito no viés de cocriação, de como a gente consegue transformar mesmo o relacionamento entre pessoas e marcas, do que hoje a gente pode passar de plenos seguidores de redes sociais para, de fato, shareholders, né, stakeholders dessa marca. A gente consegue ter um relacionamento muito mais próximo. Eu entrei nesse mundo muito, assim, de uma forma muito bizarra, assim, porque eu tenho uma formação de Direito, só que no meio da faculdade eu migrei de carreira, comecei a trabalhar com produto, e nesse meio tempo eu acabei conhecendo o Gabriel, que veio a ser o meu sócio aqui na Lumix, e ele que me apresentou esse mundo de cripto, de NFT e tudo mais. A gente acabou investindo junto, ganhando dinheiro, perdendo dinheiro, mais perdendo que ganhando, mais ganhando que perdendo, dependendo do momento. E acabou que a gente foi seguindo até que em dezembro a gente tomou a decisão de fato, passar de investidores, né, para empreendedores. E em janeiro, né, a Lumix nasceu e estamos aí desde então. Legal. Léo. Bom dia, pessoal. Meu nome é Leonardo Carvalho. Eu sou CEO e co-founder do Niftify. A gente começou a nossa jornada em 2020.
Assim que estourou a pandemia, a gente participou de um hackathon da rede Ethereum, do Et Global, e a gente trouxe uma proposta, né, nova na época, que era do fracionamento de NFT, fracionamento da posse de NFTs, né? Como que uma pessoa, ou diversas pessoas poderiam ter o mesmo NFT, uma pessoa ter 10%, a outra 5%, a outra 20%, de uma forma 100% descentralizada, onde todos os participantes, né, onde os sócios não pudessem dar um rug pull nos outros, e de forma, né, 100% DeFi. E desde então, a gente lançou esse produto, a gente tem evoluído esse produto, e agora a gente trabalha com um hub de soluções envolvendo DeFi, NFT e o fracionamento, e desenvolvendo vários produtos em torno disso. A minha história, né, com cripto, NFT, começou em finalzinho de 2017, e eu achei aquele mercado incrível, né? Sou engenheiro eletrônico, estava estudando muito inovação, startups, e quando eu conheci cripto, eu falei, pô, tá aqui meu futuro, isso aqui é infinito, são infinitas as coisas que tem para fazer aqui, e NFT sempre estava ali no meu checklist para estudar. Então, da mesma forma que eu estudei Bitcoin, Ethereum, eu estudei NFT. E também tive a sorte, né, de ter um amigo que me apresentou a coleção dele, os NFTs que ele tinha, isso tudo em 2018, 2019, bem no comecinho. E aí eu falei, pô, é legal porque tem maluco para isso também. E aí essa solução, ela veio, né, depois de uma experiência ali de sociedade que eu tive. E quando eu conheci, né, eu tive uma startup que eu montei uma sociedade, tive sócios, a gente faliu e desfizemos a sociedade. E aí eu vi que ali estava a resposta, né, nesses contratos de sociedade ali, que estava a resposta para como fracionar o NFT, e é o que temos do Niftify hoje. Legal. Shira. Bom, bom dia, meu nome é Shira, Renato Shira. Eu sou colecionador, investidor de NFTs. Também sou cofundador de uma DAO chamada Fingerprints DAO. Ela é hoje provavelmente uma das maiores colecionadoras de arte no universo de NFT. A gente foca um pouquinho mais no que a gente chama de fine art, blue chips e artes generativas em geral. E basicamente hoje a gente tem mais ou menos uns 300 membros no mundo todo que fazem parte da DAO aí como investidores. Minha história com cripto começou também em final de 2017. Muita gente entrou no universo a partir da grande valorização ali que a gente teve em 2017. Mas permaneci no mercado depois, em 2018 inteiro, durante o bear market, com uma perspectiva mais de investidor. Eu entrei no mercado com uma narrativa de investimento, e essa narrativa depois migrou um pouco para uma narrativa mais de construtor, de builder, né? Então, a gente estava muito envolvido no mercado de DeFi em 2020, e a gente percebeu que dentro das estruturas ali dos grupos desses protocolos de DeFi, começou a surgir uma narrativa de NFT. Estava voltando depois do boom do CryptoKitties e depois da derrocada aí, começou a voltar a narrativa de NFT em 2020. Então, a gente teve a sorte, na verdade, de estar em contato, né, com todo mundo do ecossistema que já estava olhando isso e construindo as primeiras coisas de NFT ali. E entramos de cabeça nesse mercado quando a gente descobriu mais ou menos o que a tecnologia poderia fazer no futuro, quão disruptiva ela poderia ser. E, obviamente, daí teve uma revisitação aí do mercado de NFT em 2020, 2021, que foi o grande boom que a gente teve. Então, a gente acabou surfando essa onda aí também. Bom, é isso. Eduardo. Bom, primeiro, bom dia. Muito obrigado pelo convite, é um prazer enorme. É uma oportunidade de aprendizado imensa, de troca. Eu vou tentar encurtar um pouquinho a história, porque senão eu vou ficar aqui muito tempo e a história é longa. E é muito bacana ver as várias formações, então, para isso eu vou ter que falar um pouco dos meus vários papéis assim, né, que eu exerço e por que eu acho que eu estou aqui hoje conversando com vocês. Bom, como já foi dito, meu nome é Eduardo Krempser, eu sou um dos fundadores da Kipotech, que é uma startup incubada no Laboratório Nacional de Computação Científica, onde eu fiz meu doutorado. Muito prazer, quem não conhece lá,
deve conhecer, porque é uma referência em computação, uma referência em alto desempenho do país, fica em Petrópolis. E é uma startup de acadêmicos, formada por acadêmicos que se dedicaram a usar blockchain para rastreabilidade. A gente viu esse potencial lá em 2018, foi trabalhando essa ideia até 2020 lançar uma startup que fosse focada, a gente é focado em aprendizagem de máquina, que é a nossa formação principal, e blockchain, para rastreabilidade. Mas eu tenho um outro papel, eu também sou pesquisador em saúde pública pela Fiocruz e pesquisador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Arqueologia, Paleontologia do Semiárido do Nordeste. Então, são muitas formações distintas que um dia se conectam. Eu acho que um evento como esse é para isso, né? Para a gente pensar como, talvez, aquela ideia que não deu certo, eu adorei a ideia da startup que fechou e surgiu uma ideia incrível. Eu acho que é para isso que a gente está aqui, é por isso que a gente tenta ser criativo. E foi um pouco disso, né? Como um pesquisador em arqueologia há muitos anos, apesar de ser cientista da computação, trabalhando junto com a arqueologia há muitos anos, a gente percebe como é importante conectar o que a gente tiver de melhor de tecnologia para preservação, para proximidade da comunidade. Então, dentro dos nossos projetos de rastreabilidade, a gente percebeu que a gente poderia tentar usar a ideia do NFT para representar, e a gente vai poder discutir melhor isso aqui, muito melhor, né, até tecnicamente, os vestígios arqueológicos que são encontrados, de alguma forma, preservá-los, dar valor a esse universo. Mais especificamente, apoiado por um projeto de pesquisa da FAPERJ, do Estado do Rio de Janeiro, a Quipo portou um projeto para a região dos lagos para arqueologia subaquática. A gente tem uma riqueza imensa de naufrágios, de vestígios arqueológicos, que muitas vezes são depredados, perdidos ou desconhecidos, e que a gente acredita que uma das maneiras de aproximar isso da sociedade e dar um valor real, que a gente possa gerir, que a gente possa ter retorno econômico à comunidade, é gerar NFTs a partir dessas descobertas, né? E patrocinar aí uma série de ações. Então, a ideia, tentando resumir aqui em alguns minutos, porque vai longe, é um pouco disso, por isso que a minha intenção é sempre aproximar o máximo possível ciência, tecnologia, aplicação, comunidade. Eu estou aqui com o chapéuzinho da Quipo, mas olhando bastante para como a gente pode apoiar e aproximar os NFTs desse uso. Claro, todo uso é útil, mas esse uso mais próximo à sociedade. Acho que isso resume um pouquinho. Obrigado. E aí acho que já dá para perceber o tamanho do leque de opções e das usabilidades, né? A gente está falando de uma tecnologia que começou há menos de 10 anos, e aí pode ser usado para arqueologia, para arte, para sociedade, enfim. Acho que aqui já dá, esse painel mostra um pouco do tamanho do leque de opções aí dentro desse universo das NFTs. Aí, para a gente seguir um pouco, então, acho que agora a gente já conhecendo a trajetória de cada um, tinha separado aqui, tentar fazer uma pergunta para cada um dos painelistas aqui. Acho que começando pelo Shira, se você puder compartilhar um pouco, né? Acho que tem a primeira coisa, a coisa que saiu muito nas notícias é a NFT do Neymar, é o Bored Ape, é o JPEG, que é só salvar, eu posso clicar e salvar a imagem e está resolvido ter minha NFT. E aí, se você puder compartilhar um pouco da experiência que você teve como um colecionador de Bored Ape, como alguém que conhece o projeto a fundo, e mostrar o que de fato é fazer parte dessa coleção, dessa comunidade, além às vezes, dessa primeira imagem que foi criada, às vezes, talvez pela imprensa ou pela falta de informação. Então, acho que é um bom ponto de partida para a gente continuar nossa conversa aqui. Bacana. Eu acho interessante a visão que o mercado tem em relação a algumas coleções específicas, né, e alguns tipos de NFT. E eu acho que todas as visões válidas, para falar a verdade. Eu acho que tem ângulos para se olhar essa questão que são igualmente válidos. Mas do ponto de vista de investidor, que é o ponto de vista que eu entrei no projeto, tem uma narrativa por trás, né? Tem uma racionalização do porquê que um investidor compra um JPEG, né? E essa narrativa está bem no coração do que é o NFT e o movimento macro cultural que a gente está vivendo. Então, do ponto de vista do investidor, ele está olhando qual é o grande movimento que está acontecendo no mundo, né? E esse que justifique a tecnologia de NFT. E o movimento é meio óbvio e tem acontecido gradualmente,
que é a virtualização. O mundo está se virtualizando. Então, você pega hoje, as pessoas vivem conectadas numa tela de celular, computador, TV, não importa, cada vez mais. Aquilo cada vez mais faz parte da vida das pessoas. E cada vez tem mais valor. Então, as pessoas estão cada vez mais vivendo o mundo virtual e precificando, valorizando o mundo virtual de uma maneira muito intensa. Isso deve aumentar, assim, não tem vestígios ou sinais de que isso vai diminuir, e é uma questão mais de interface tecnológica. Quando a tecnologia continuar a progredir em termos dessa interface homem-máquina, quanto mais ela melhorar, maior vai ser o nível de virtualização da sociedade. Então, dito isso, NFT ela entra num papel muito específico ali dentro, que é, no mundo virtual, você até então você não conseguiria ter escassez. Você tinha eu tenho uma foto aqui, envio uma foto para uma outra pessoa, a informação ela é copiada. Então, e é copiada a custo zero. Isso é uma coisa muito legal em termos de proliferação da informação, mas ao mesmo tempo ela não consegue gerar escassez. E NFT basicamente está resolvendo esse problema. Ele está conseguindo colocar um dado informacional atrelado a um endereço, a um dono. Então, você consegue gerar o conceito de escassez, mesmo que você consiga copiar uma informação. Então, dado essa natureza do NFT e um mundo mais virtualizado, essa infraestrutura que blockchain e NFT criou vai permitir as pessoas terem ativos no mundo virtual. E se as pessoas vivem mais no mundo virtual, elas vão ter ativos, elas vão ter posses e qualquer tipo de ativo nesse mundo também. Então, essa é a grande tese. E daí, quando essa grande tese ela já justifica o olhar para o NFT como investidor, e especificamente o caso do Bored Ape, que é o caso assim, do mais emblemático, digamos assim, é um projeto que ele começou muito dentro da comunidade de Web3, mas já com ambições de se tornar algo muito maior. Essa ambição era uma ambição que vai para o mundo mais do entretenimento, mais de moda, mais de branding, gaming, e tem ramificações muito grandes. Então, a Yuga Labs, que é a criadora do Bored Ape, está criando realmente uma máquina ali de mídia, mídia pop e com diversos tipos de ramificação, a partir do cerne ali de Web3. Então, obviamente, tudo isso é uma questão de valor futuro, a gente não tem nenhuma garantia de que nada vai acontecer, mas a empresa Yuga Labs e a coleção Bored Ape estão numa posição muito favorável para fazer isso acontecer. Então, estão com funding suficiente, estão com as pessoas corretas, estão com o mindset correto. Então, a tese tem muito a ver com essa grande narrativa, ao invés de simplesmente um NFT ali, uma figurinha, um JPEG, né? Show. E aí, Daniel, para a gente tentar olhar para todas essas características que um projeto de NFT tem, ou que a própria tecnologia traz para a gente, né? O compartilhamento de valor, a descentralização, a possibilidade dos royalties, enfim, todas essas tecnologias que são destravadas, né, através das NFTs. O que você vê para o futuro como as coisas que vão ser mais relevantes, né? Quais são as tecnologias, quais dessas possibilidades, dessas inovações que pode ser mais útil que as empresas, as pessoas, enfim, podem utilizar para conseguir trazer alguma inovação ali. Perfeito, obrigado pela pergunta. Eu acho que, assim, quando a gente fala de NFT, a gente está falando de uma certa mudança sísmica em adoção à Web3. Porque até então você teve uma primeira grande onda, vamos chamar assim, né, de adoção de criptoentusiastas e financistas, pessoas que estão procurando esse sonho de mundo descentralizado e eficiente, ou um token que vai se valorizar em 50, 100 ou até 1000 vezes, né? Assuntos que são tecnologia, mercado financeiro, algoritmo, protocolo, assuntos que dialogam com uma minoria das pessoas. Mas quando você fala de NFT,
Você está falando de tudo que as pessoas amam entrando na blockchain. É a arte, é a música, é real estate, é automóvel, é absolutamente tudo, esporte, gastronomia. Então a gente começa a falar de uma adoção muito maior, porque a gente começa a lidar com uma parcela muito maior da sociedade e, mais do que isso, com average Joes, em vez de criptonativos e entusiastas e financistas somente, né? Porque a maioria hoje é realmente isso. E quando a gente fala dessa adoção das empresas e dos average Joes, por que isso está acontecendo, né? Porque, de fato, não é nem questão de enable tecnologia, é questão de enable feature. Quando você fala do NFT aplicado eventualmente à arte, né? A indústria internacional de arte se estima que 30% dela é fraude internacional. O NFT imbuído a uma obra de arte através de um link físico, até que pode ser qualquer device que carregue IoT, um NFC, um RFID, um microchip, até outros tipos de métodos, né? Você consegue eliminar a fraude no secundário e no primário. Você consegue garantir que o royalty vá para a galeria e eventualmente para a família daquele artista que eventualmente, infelizmente, faleceu, né? Ad eternum, seamless, frictionless, automático, praticamente hackeável, a não ser por engenharia social, né? Você está falando de agregar monthly recurring revenue à vida das galerias e à vida das famílias dos artistas que até então tinham um ativo finito e através da tokenização passam a ter um ativo infinito, porque toda vez que ele for revendido aquilo vai gerar royalty, né, de volta para um dono original da peça, que inclusive é lei no Brasil, o artigo 38 da nossa lei da propriedade, né, o direito de sequência, mas não se respeita porque você não tem controle, sistema para enforçar e, por outro lado, a cultura também não. O NFT resolve esse problema. Quando você fala para moda, por exemplo, a gente está falando de um mercado, né, que até 2027 se estima por Gartner que o mercado de second-hand fashion vai ser maior do que o mercado de fast fashion. Qual é o problema do brechó? Qual é o problema de você comprar no Enjoei, na Clorent, Rent a Closet, por aí vai? É a fraude também. É o fato de você não saber, se a menina não saber, quem vocês lá vão não saber, que aquela bolsa da Hermès ou da Louis Vuitton, seja lá de onde for, é verdadeira ou não. Um RFID, por exemplo, imbuído a um token, que se alguém tentar tirar, ele se autodestrói, como a Zara já faz em sua operação para manuseamento de estoque, resolve esse problema também e permite, né, que a indústria do e-commerce cresça de forma cavalar. Isso você pode olhar para tantas indústrias, né, que vão ser afetadas pelo certificado do NFT, pela adoção dessa escritura digital em blockchain, para a health, anamnese, a identidade soberana na blockchain, né, para carro, registro, para imóvel, a troca, a liquidez, o registro também. Então a gente está falando de uma tecnologia que realmente vai assim mudar algumas características de diversas indústrias, porque no fim do dia, e eu volto a dizer aqui o que eu falei no começo, ela é um enabler de um maior grau de autenticidade, traqueabilidade, liquidez, transparência e, no fim disso tudo, simplicidade, né? Então, acho que é por aí que caminha o NFT. Legal, show. E aí, Caio, se puder compartilhar aí, quem não passou ali ainda tem o stand da reserva aqui com desconto para o holder, né? Então já é um benefício e é legal ver o projeto acontecendo na prática, né? Não fica só no PowerPoint, no sonho e tal. E aí a gente já vê isso acontecendo e as pessoas tendo benefício real. E aí compartilhar um pouco dessa experiência e quais têm sido as dificuldades para você conseguir levar todo esse mindset, essas ideias, todos esses features para dentro das empresas, né? Como que foi esse processo e como vocês têm visto isso do ponto de vista do estúdio, tentando como um prestador de serviço aí para as empresas, como tem sido a recepção, quais são os maiores desafios, enfim, conta para a gente aí como vocês estão nessa questão aí. Legal, então, vamos lá. Cara, com a reserva foi um pouco mais tranquilo, porque com eles, assim, a galera lá já é muito mais avançada, assim, já estavam ligados a muita coisa. Inclusive, quando a gente começou a trabalhar com eles, por exemplo, o Pistol Bird, né, a arte já estava quase pronta, ainda que eles não tivessem tanta ainda noção de para onde isso iria, né, eles tinham algumas ideias, a gente ajudou eles a aterrissar algumas ideias e realmente a botar o projeto para rodar, mas foi muito mais tranquilo porque a galera lá é muito mais, né, já avançada. O processo em si foi tranquilo, assim, o trabalho muito desafiador, até porque era tanto para nós, nosso primeiro case, quanto para a marca também, a primeira iniciativa dela nesse mundo, e também até então a gente tinha muita coisa acontecendo, né, de marcas entrando aqui, né, pelo menos no Brasil, nesse mundo de Web3.
E no caso da reserva teve um outro desafio também, porque a reserva, na verdade, faz parte do grupo da Arezzo, que é uma empresa de capital aberto. Então, tem algumas burocracias, alguns cuidados que a gente teve que tomar ali, porque, imagina, dá algum problema, a ação despenca e já sabe o caos que pode ocorrer, né? Mas foi muito legal o trabalho, foi um puta aprendizado para a gente, tanto a ponto de como a gente consegue... primeiro, como a gente chega num ambiente em que as pessoas... e é o que o Daniel está falando, né? A gente chega num ambiente que as pessoas não entendem o que a gente está falando, o que é esse negócio o que é Discord, né? E você tem que realmente ensinar, pegar na mão, ajudar mesmo a entender como é que a pessoa entra, como é que as marcas entendem o potencial desse mercado. Então, foi realmente um laboratório ali de aprendizado para a gente, né? Graças a Deus deu super certo, né? O projeto deu sold out em 12 horas e é hoje um dos modelos aí para próximos lançamentos de marcas aqui no Brasil. E de lá para cá, eu digo que o mercado mudou muito, assim. A gente lançou reserva em abril. Aí, a gente tem uma puta exposição, né? Saiu na Forbes, Exame, Vogue, todos os lugares possíveis. Consequentemente, mais de 40 empresas vieram falar com a gente, muito por conta do hype, né? Eu quero isso aí também. Eu quero ter igual a da reserva, faz o Ctrl-C, Ctrl-V. E aí começamos a trabalhar com algumas, até que começou a vir mais forte o bear market, né? Então, assim, quem estava pelo hype naturalmente desistiu. Então, as 30 empresas viraram zero, basicamente. E a gente começou a realmente tentar entender, beleza, talvez não seja este o caminho, né? Talvez a nossa estratégia de comunicação não esteja da maneira mais assertiva, porque talvez as empresas estejam nos enxergando como alguém que vai fazer uma ação pontual, vai sair em PR e é isso, beleza, um abraço. E a gente começou a reformular tanto o nosso pensamento de empresa, quanto como a gente desenvolve produto também dentro de casa e como a gente faz esse approach para tentar realmente, de um lado, evangelizar essas empresas de uma forma que elas entendam que o NFT não é algo que deva ser somente um drop pontual, pode até ser, faz parte, né? Pode ser uma ativação do evento, alguma coisa assim. Mas como isso realmente pode entrar na operação da empresa, pode se tornar um novo produto, um novo modelo de negócio, né? Ou até, como o Daniel falou, né? Hoje o NFT também tem o potencial de melhorar modelos de negócio, né? Como o modelo da arte, que hoje você perde a questão dos royalties, o NFT soluciona isso. Então, não só criar um modelo de negócio, tentar entender como se torna um novo produto, mas também entender como a gente pode reformular algo que hoje já está bem estabelecido, né? Então, um case também que eu gosto bastante, e um use case, na verdade, é a loyalty, por exemplo, né? Eu acho que quem está mais ligado no mercado aí tá ligado que esse mês vai sair o loyalty do Starbucks e todo mundo do mercado está olhando para ver o que eles vão fazer, porque loyalty é um dos use cases que eu mais sou bullish no mercado, porque essa tecnologia, e quando a gente fala até, pegando o gancho ali do Bored Ape também, tudo isso é de comunidade, viu o potencial que uma comunidade tem, né? Para levar um projeto, para divulgar a marca, para construir em cima da marca, co-criar. Então, NFTs e tokens, o Web3 como um todo, com esses viés de transparência, simplicidade, conseguem impulsionar esse modelo. Então, eu estou muito bullish, estou bem ansioso para saber o que o Starbucks vai fazer aí. Eu acho que vai ser um grande modelo também, vai impulsionar muitas empresas também a entrar nesse modelo e tentar entender essa tecnologia como mais uma que ela vai integrar no seu modelo de negócio e não uma coisa que ela tem que ter toda essa dor para aprender e lançar e tudo mais, uma coisa mais pontual, né? Então, é muito o que eu vejo, assim. Legal, show. Léo, se puder compartilhar um pouco aí do ponto de vista da fracionalização e de toda essa infraestrutura que o Niftify está trazendo, como que isso impacta no lado regulatório, né? Então, assim, está falando de fato o cara é owner daquele share, é mais um shareholder ali. Como que o regulador está vendo isso? Como que a gente pode de fato se considerar já o lado legal da coisa resolvido, como que está sendo o lado burocrático da coisa, talvez trazer um pouquinho da tua visão aí para de fato isso é uma posse, né? Não é mais só o ativo digital, mas ele tem essa relação também com o ativo real ali, e aí como que isso está acontecendo? Isso é muito interessante porque o mercado de NFT, o mercado de DeFi, o mais incrível deles é que é um ecossistema de código, né? Um ecossistema 100% descentralizado e onde acontece uma experimentação onde todos os desenvolvedores, todo mundo do mundo é convidado a fazer experimentação livre lá dentro. E o regulador está querendo entender, né? Como ele pode participar disso, como ele pode tornar a entrada de novas pessoas mais seguras, né, mais segura. Ele tenta entender como proteger pessoas que, por exemplo, têm a visão de investir naquilo. Só que o ecossistema NFT, o ecossistema DeFi, ele de fato é só código.
e a gente atribui o valor àquilo, a gente entende aquilo como valor porque aquele código ele tem escassez. E a gente está acostumado, né, com a questão de propriedade como títulos de propriedade, né? A nossa casa é um título, é um direito que a gente tem sobre aquele espaço, né? Todos os itens, né, que a gente tem, eles são títulos. E o Bitcoin, ele não é um título de algo, né? Ele é o ativo em si. O NFT, ele não é um título de algo. Muitas vezes ele é. Aí é um NFT como security. Mas o NFT em si, dentro de uma coleção, ele é um item e todo mundo percebe aquele valor on-chain, independente de quem é, ou qual país esteja, ou qual planeta esteja. E ele é o item de fato, é o item em si. Então é uma outra coisa que o regulador também não consegue entender, ele tem que estudar muito, é como lidar, né, com o item, né, a propriedade digital direta, sem essa atribuição de security. Quando você fala assim, esse NFT ele tem esse poder para isso, você está atribuindo algo quase que um security, onde o regulador tem toda a missão de atuar. Agora, um JPEG colado em um código na Ethereum, isso aí, ele é o ativo em si, isso, pessoas no mundo inteiro conseguem perceber esse valor. E uma coisa, né, o Niftify, com o fracionamento de NFT, quando a gente criou aquilo, a gente sabia que o jurídico seria algo crítico, algo de se estudar, algo questionável. E como tudo em DeFi deve ser, a gente prezou por fazer algo 100% descentralizado. Então, quando a gente colocou um código no ar, e quando você fracionaliza um NFT, você está simplesmente rodando um código, uma receitinha de bolo. Você pode olhar para aquele código, você pode refazer melhor, você pode fazer o que quiser com aquilo, você não precisa dele, você pode replicar imediatamente igual, a mesma coisa. E o mais incrível é que as pessoas, né, os participantes, né, o código ele é inteiro fechado num ciclo onde não há a necessidade de intermediário. Então, se você fracionaliza um NFT, a gente do Niftify colocou o código no ar, a gente não tem poder nenhum de alterar o que você fez. Se você, né, espalha as frações na mão de diversas carteiras, né, diversas pessoas, você também, o criador da fracionalização, né, ele também não tem poder de alterar as regras do contrato. Então, esse ambiente, né, e todo mundo, né, não tem também uma votação onde as pessoas decidem se vão ou não alterar a regra do contrato. A regra é um contrato de adesão previamente definido, participa quem quer. Se você não quiser participar daquilo, você não entra. E como proteger as pessoas disso, né? A regra é pré-definida e você só entra se quiser. Então, é uma outra coisa que o regulador vai ter que entender, né? Faz sentido, né? Ou agora temos aí um bem público, né? Para as pessoas acessarem e, a partir daí, construir outros diversos modelos de negócio, continuar essa experimentação, né? O que a gente fala, que essa ferramenta que a gente trouxe para o DeFi, ela é uma peça do Money Legos do DeFi, porque aí existem, né, as AMMs, os protocolos de lending, protocolo de AMM de NFT, protocolo de fracionalização, que foi o que a gente trouxe. Existem lá diversos protocolos, e o Money Legos do DeFi é qualquer pessoa aqui, juntar essas peças e construir uma nova ferramenta de DeFi, um aplicativo. E eu acho que o mais legal do ecossistema de NFT é justamente isso, né? Todo mundo no mundo tem a liberdade para poder criar um código, criar um novo modelo de negócio completamente revolucionário, onde todo mundo é livre para criar e participar. E isso é muito legal. E para encerrar, né, uma questão bacana é que a gente foi convidado, né, pela FENASBAC, o Banco Central, para participar do programa Next, programa de aceleração, onde, entre diversas coisas, eles vão fazer um acompanhamento jurídico com a gente, né, usar a gente como observação para entender como inovar nesse mercado de DeFi, como que o regulador deve entender aquilo tudo e criar um ecossistema de fato mais protegido, né, também nesse sentido. Então, acho que tem
A inovação está vindo por todos os lados e eles sabem disso. Bom, legal, muito bom. Então a gente passou um pouquinho ali para o lado Crypto Native, né, a virtualização, um projeto do Yuga Labs, para falar um pouquinho aqui do lado corporativo das empresas e como isso se conecta com o mundo corporativo. Falamos do regulador e aí, por fim a gente pode tentar conectar tudo isso com a academia, né? Como que o lado acadêmico está vendo tudo isso. Aí acho que o Eduardo tá começando essa jornada aí de virtualizar itens arqueológicos. Acho que isso é sensacional, são usos que a gente nem imaginava, né? Acho que é muito legal a velocidade e a exponencialidade, como isso já está chegando na coisa mais antiga do mundo, na fronteira da tecnologia. E aí acho que como que a academia está vendo tudo isso, como que isso se conecta com as universidades, com a parte de pesquisa. Compartilha aí o teu ponto de vista e como que as NFTs estão se conectando dentro do ambiente acadêmico. Esse comentário foi ótimo, né? Conectando duas pontas que parecem tão extremas, né? Mas a gente tem que viver de construir laços e ciclos, né? E a gente não pode se desconectar completamente, esse seria o pior dos mundos. E é essa a nossa intenção mesmo, numa visão um pouco mais acadêmica. A gente pode olhar por vários aspectos, assim. Então, tem um aspecto tecnológico muito forte, né? Quando você fala da essência de tudo isso, do blockchain como tecnologia, como construção científica. Hoje é um dos temas mais pesquisados dentro das universidades, normalmente dentro das áreas de rede de computadores, mas que se extrapola, né? Eu comentei, minha especialidade é em aprendizagem de máquina, e hoje a gente já começa a associar essas duas coisas, e em muito pouco tempo, teve um comentário muito bom agora há pouco, a gente estava conversando, que em muito pouco tempo isso vai deixar de ser uma palavra assim tão distante, ou que a gente vai ficar discutindo especificamente sobre isso. Acho que foi o cara que falou. E ele colocou muito bem, porque a ideia é que isso se internalize na sociedade. A gente ainda fala para um grupo reduzido, mesmo que para o nosso mundo seja grande, para a sociedade como um todo ainda é um grupo reduzido. Então, eu acredito que a academia, os trabalhos que envolvem pesquisa, e isso é muito importante, né? É importante que as empresas se dediquem à inovação, mas que isso também não se descolhe do que a gente pode apoiar em pesquisa e desenvolvimento, e a pesquisa pode e deve ser feita dentro das empresas, né? Tudo que eu assisti aqui, tudo que eu escutei, envolveu muita pesquisa. Pode não ter sido aquela formal que a gente, né, idealiza nos laboratórios, mas ela com certeza gerou. E o nosso papel é ampliar a tecnologia, sim, claro, estamos aqui para discutir isso, mas também aproximar isso da sociedade. Eu acho que esse projeto, estou muito contente de falar sobre ele, né? Ele sai de uma visão conjunta, de uma visão de ciência, né? Estudar pré-história, estudar, nesse caso do subaquático, uma arqueologia histórica, para unir a sociedade, para pensar em preservação, para pensar em retorno para a sociedade de um bem, de uma tecnologia que há 2 anos atrás parecia completamente intangível. Eu costumo brincar que quando a gente trabalha com blockchain ou faz qualquer coisa na área, ou fala de NFT, qualquer colega seu vai perguntar, e qual a moeda que vai explodir? Né? E não é isso, eu nem sei te dizer isso, para falar bem sinceramente. E é isso que a gente tem que trabalhar bastante para mostrar que é muito mais do que isso. Até porque a gente tem que trabalhar, e aí uma outra linha que é fundamental, e não é só dentro das universidades, do centro de pesquisa, isso tenho certeza que está permeando todos vocês, é a sustentabilidade das ações. A gente tem que pensar, né, vocês falaram bem também sobre isso, como isso se sustenta a longo prazo de tecnologia, de energia, dentro de uma visão de empresa. Se eu vou apostar no meu planejamento envolvendo NFTs, envolvendo rastreabilidade, envolvendo seja qual tecnologia que a gente citar aqui, como é que eu tenho garantia que isso se mantém de longo prazo? Isso também é uma visão importante da gente. A gente está num painel de visão de futuro, né? Eu acho que um dos grandes pontos desse futuro é conectar esse mundo que, como você falou, é extremamente rápido à sociedade, que a gente consiga mostrar o quanto isso é útil, encontrar facilidades. Vocês todos falaram sobre isso, né? Simplicidade. É até engraçado, porque a gente fala nomes super difíceis e no final a gente quer simplicidade. E esse, eu acho, é o caminho que a gente está construindo, ou pelo menos estamos aqui discutindo para tentar construir, que é essa proximidade passa por isso. Ele tem que ser simples de ser utilizado, mas ele tem que ser simples de ser entendido. Os fatores regulatórios são fundamentais para dar essa segurança e essa sustentabilidade
no grau jurídico, né? Eu posso acreditar que isso aqui vai me garantir o uso, que isso aqui vai ser, se vai ser meu, se vai ser de outra forma. As palavras aí têm sentidos, às vezes, né, geralmente diferentes, mas importantes. Esses são os caminhos que eu mais enxergo dentro de uma proximidade das NFTs, do uso geral de contratos inteligentes, ou seja o que for, na academia e na sociedade, que é o nosso grande papel. Trazer essa proximidade, trazer essa utilidade e trazer essa sustentabilidade a longo prazo do que a gente tanto discute aqui. Mas acho que a gente está no caminho certo. Eu acho que isso tem sido, como toda grande disruptura, a gente fala muito disso, né? A gente gosta de chamar blockchain como disruptivo, e ele é no conceito, não só na tecnologia. Quando a gente muda o padrão de que é seguro, né, de algo fechado, trancafiado, em algo descentralizado, a gente abre, a gente permite que a sociedade participe muito mais ativamente, e esse, pelo menos, eu acredito que é o nosso grande papel, não deixar essas pontas se desconectarem, usando, de novo, o seu exemplo, seja na pesquisa, seja no uso comercial, seja no uso financeiro, e trazer isso, grandes benefícios de volta, né? O nosso projeto foca ali na preservação, no apoio à comunidade, mas isso não precisa se desassociar completamente. Show. Aí para a gente, então a gente tá vendo aí as diversas aplicações, as possibilidades, mas quando a gente, aí quem quiser puxar o papo aí, mas quais são ainda as barreiras que faltam ser rompidas para que a gente veja essa adoção, né? Quais são os seus gatilhos que vocês veem para que de fato essa massificação, esse mundo todo que a gente está falando das possibilidades das NFTs, que de fato elas consigam virar esse padrão, né? Virar essa coisa que a gente não vai nem discutir mais a tecnologia, vai parar de falar se é blockchain, qual protocolo, qual o token, enfim, mas para de fato fazer parte da vida das pessoas, né? Qual vai ser esse gatilho? O que falta ainda para a gente quebrar essas últimas barreiras, talvez para que saia, a bolha já é grande, mas para que de fato não exista mais bolha nenhuma, né? Que toda a sociedade, enfim, as pessoas tenham essa tecnologia aí como parte da sua vida. O que vocês veem nesses gatilhos, nesses desafios que ainda faltam ser quebrados aí? Tá, legal. Eu ia falando na minha visão muito do que eu tenho visto de empresas, tá? De um lado, tem as barreiras tecnológicas, querendo ou não, então ter uma MetaMask ainda é uma barreira para muita gente. Para empresas, tem algumas outras questões, por exemplo, contabilidade, essa grana é recebida em cripto, eu tenho que converter, como é que eu declaro isso, né? Então, o Reserva, por exemplo, sofreu bastante com isso, né, no início, porque até então estava mais obscuro ainda como é que essas coisas funcionavam, porque você recebe em cripto, aí manda para uma Ledger, não, mas Ledger é muito frágil, né? Como é que você vai botar uma Ledger para carregar o dinheiro que uma empresa recebeu em cripto? Então, todas essas questões de gestão financeira, inclusive para empresas, ainda são algumas barreiras de como a gente consegue fazer essa gestão de maneira transparente e sem riscos, né? Porque é outro tipo de modelo ali. Fora essas questões tecnológicas, acho que tem uma questão cultural. Então, as empresas e as pessoas entenderem de fato o que está acontecendo, assim, por que isso é relevante, por que ser descentralizado é melhor, se é assim que a gente acredita, né? Por que não continua como está, se já funciona, em tese, né? Então, acho que tem essas questões culturais, e até trazendo um exemplo que aconteceu com a gente, né? A gente saiu na Forbes, né, algumas vezes, e aí uma dessas vezes eles fizeram um post no Instagram deles, e a gente foi ver lá como é que estava o resultado do post, e tinha tipo 30 mil likes. E aí os posts anteriores tinham 3 mil, a gente falou, nossa, estamos bombando, né? Só que quando eu vi os comentários era só hate, assim, a galera falou, não, isso aqui é pirâmide, brasileira, tudo malandro, não sei o quê, lavagem de dinheiro. Por quê? Porque as pessoas ainda não entendem, né, esse modelo, esse novo momento que a gente está vivendo. Então, eu acho que passa por uma questão tecnológica, sim, mas eu acho que principalmente é cultural, as pessoas entenderem para onde a gente está indo, né? Boa, mais alguém? Se eu puder construir em cima do que o Caião está falando aqui, eu acho que, de fato, falou super bem, Caião, eu acho que está perfeito, e eu acho que tem mais duas coisas super importantes que vão além da tecnologia, que é a regulação, né? E efetivamente a comunicação. Então, assim, tecnologia, como você falou, MetaMask é um impeditivo incrível para que a maioria das pessoas consigam entrar nesse universo, como é a maioria das outras experiências de carteira, né? Então, acho que no momento em que a gente começar a ter realmente experiências que facilitem o uso e o acesso a nível da experiência da plataforma, do produto, esse é um pilar super importante. A regulação é um pilar super importante, assim, até que ponto o governo vai reconhecer a validade jurídica de um NFT, né? Até que
ponto aquele NFT vai ser efetivamente válido como o registro num cartório de um imóvel, por exemplo. E por fim, a comunicação. Eu acho que assim, eu queria matar a pessoa que criou o termo NFT, porque o cara conseguiu botar duas palavras que ninguém entende dentro de uma sigla que ninguém entende. Então, assim, o que é token? O que é fungível para a maioria das pessoas, né, que não compreendem esse meio de blockchain, para que não estudam, não conhecem, né, é complicado. Acho que a gente aqui tem um trabalho super importante de facilitar essa comunicação sempre, né, porque as pessoas que falam de blockchain acabam sempre trazendo muito assuntos e palavras que as pessoas não entendem. E o nosso trabalho é um pouco esse de educar a indústria. Então, para mim, são esses três pilares: tecnologia, educação e regulação. Perfeito. Aí, para chegar no fim aí, te dar um recado aí, uma dica, ou quem quer se envolver com esse mundo, quem quer fazer parte dessa comunidade, enfim, o que vocês têm para dizer? Assim, por onde começar, o que fazer, quem quer fazer parte, enfim, pensando, talvez, as pessoas que estão a fim de se envolver mais fundo aí no universo de NFT, por onde começar, o que fazer e qual a melhor forma de entrar nesse universo? Eu queria falar uma coisa sobre isso. É a questão de... Existem comunidades com diversos perfis aqui na Web3. A comunidade do Nifty-Fi, por exemplo, ela tem a visão de perpetuar a inovação. Todo mundo que está ali tem uma visão do que fazer, qual que é o próximo passo, o que criar de novo. E isso não depende do time, depende de pessoas. E o mercado de NFT está nascendo. Se vocês, né, se todo mundo aqui agora for num super evento de tecnologia com 50 mil pessoas, igual sempre acontece no Brasil e no mundo, ninguém vai falar de blockchain, ninguém vai falar de NFT com qualidade, vai ser algo novo, inclusive, né, no mercado de startup, mercado de inovação. E a gente ainda está na nossa bolha. O pessoal está fazendo um trabalho, né, para atingir mais pessoas. O pessoal um dia vai saber lidar com carteira. Mas a gente que está aqui, a gente é os maiores early adopters da tecnologia e o mercado é infinito para empreender. Então, o maior convite, né, que fica não pensar em especular, não pensar em comprar, mas sim pensar em empreender, o que fazer, né? Como que o NFT resolve um problema de vocês no segmento de trabalho que vocês têm, seja qualquer área, tem o que fazer com NFT, com blockchain. E a gente precisa de vocês, né, para continuar expandindo isso e colocar acesso dessa tecnologia que é revolucionária nas mãos de mais pessoas sempre. Só complementando também, acho que tem uma característica que todo mundo que passou pelo mercado de NFT hoje e está muito envolvido hoje, é a questão meio de pegar para fazer, assim, de colocar um pouco a mão na massa e se aventurar um pouco. E parece que é realmente uma curva de aprendizado muito grande, mas ela pode ser feita de uma maneira muito gradual. Então, vamos lá, vou criar uma carteirinha ali, cria a carteira. Eu tenho certeza que se entrar em qualquer comunidade ali no Discord, trocar algumas mensagens ali, alguém vai te dar um NFT, porque tem muito disso ainda de querer trazer gente para a comunidade. Então, é relativamente fácil entrar. Não é fácil de continuar aprendendo, é uma curva de aprendizado relativamente alta, mas ela pode ser feita de forma gradual e fácil, é acessível para todo mundo hoje. Você consegue, de alguma maneira, entrar nas comunidades e participar de uma forma relativamente simples. Então, eu acho que é legal para quem ouve muitos buzzwords, não entende exatamente o que significam e tal, gastar um tempinho ali, criar uma carteira, entrar no Discord, pegar um NFT, vivenciar o que é ter a experiência de ter um NFT. E é simples fazer isso, não é nada complicado. E daí você vai aprendendo o conceito na prática, aos poucos, como todo mundo, acho que está aqui no universo de NFT, fez. Foi dessa maneira mesmo, empírica. E porque não tem playbook, não adianta ficar vendo o curso e achar que sabe na teoria ali, porque a prática é bem diferente e posso garantir que a prática é muito mais legal do que parece. Bom, vou falar uma frase super rápida. Acho que é só para destacar mesmo, eu acho que está perfeita, a questão da comunicação é fundamental, isso vai resolver vários dos nossos problemas aqui, e claro, passa pela regulamentação, pela educação, por tudo isso, e eu concordo, eu acho que as pessoas têm que se envolver minimamente, não é, assim, eu acho divertidíssimo desenvolver, então, né, vou convidar todos vocês, mas pelo menos estabelecer um nível crítico sobre tudo isso.
né? Você poder entender, você usar o mínimo que seja, mas se envolver para ter a capacidade de criticar também, né? Para saber, muitas coisas são geradas há muito tempo, a gente está no momento de explosão, e ter uma análise crítica do que realmente vale a pena se dedicar e aprender mais, né? Saber mais e empreender, como foi muito bem dito. Não só especular, melhorar esse mercado até para dar essa tal sustentabilidade que a gente tanto busca. Mais uma vez, obrigado. Boa. Bom, acho que o recado é esse, né? É todo mundo se envolver, fazer parte, e acho que as possibilidades, as oportunidades são gigantescas, tem demanda para isso, precisa, e acho que, enfim, não tem segredo, né? O painel aí, aplicabilidades, o futuro e tal, no fim das contas é o presente, né? O que a gente faz hoje e como a gente se envolve e para construir esse futuro. Acho que o futuro ele vai ser construído e não é uma coisa dada, e acho que depende de cada um. E, enfim, obrigado a todo mundo, acho que o papo foi super rico, acho que visões muito diferentes, mundos diferentes, e espero que vocês tenham aproveitado e aproveitem o evento aí, o último dia. Valeu todo mundo, e nosso tempo está esgotado. Um abraço. Obrigado aí aos nossos convidados, maravilhoso. Gente,